A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Amados, nesta lição de hoje, com a lição 12 dos adultos, em primeiro lugar eu quero trazer aqui uma homenagem, hoje como intitulado Dia Nacional da Escola Dominical. Amados, eu quero trazer essa homenagem a todos os professores, alunos, superintendentes, pastores que estão aí compondo a Escola Bíblica Dominical. Sem vocês, nós não teríamos escola, aulas, mas nós estamos aqui porque você existe, porque você participa, você frequenta a Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, hoje nós celebramos o Dia Nacional da Escola Dominical. A Escola Dominical não é apenas uma classe, é um campo missionário dentro da igreja. Sabia disto? Ela não é apenas uma escola, não é apenas uma classe, mas é um campo missionário dentro da igreja. Aqui na escola você pode trazer seus pais, seus parentes, seus amigos, Os irmãos podem convidar pessoas a assistirem a melhor aula, a melhor teologia que existe, que é a Escola Bíblica Dominical. É uma escola que ela não tem fim. Não é igualmente um curso que você vai fazer que tem um começo e tem um fim. Aqui não, aqui você tem todos os domingos a chance de aprender a palavra de Deus. E aqui os professores são jardineiros que semeiam a palavra com amor. Alunos são terra fértil que recebem a boa semente. E o Espírito Santo é a chuva que faz brotar frutos eternos, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Quantas vezes, acordamos cedo, enfrentamos cansaço, mas aqui estamos porque sabemos que vale a pena aprender e ensinar a palavra do Senhor. Professores, o trabalho de vocês não é em vão. Cada lição dada é como uma seta lançada que, no tempo certo, atinge corações. Alunos, a presença de vocês aqui é o maior incentivo para que essa obra continue firme. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, queremos agradecer a Deus pela Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, onde o currículo é a Bíblia Sagrada e o mestre por excelência é Jesus Cristo. Parabéns a cada professor, parabéns a cada aluno fiel. Sigamos juntos, pois, como está escrito, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbio, capítulo 22, e o versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos lá a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e boa aula para todos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica aí com mais uma lição, que nós já voltamos com esta lição maravilhosa para você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero aqui trazer uma aula, uma pré-aula, aula 12 da Escola Bíblica Dominical dos adultos aqui, glória a Deus, e é um assunto maravilhoso que nós estamos vendo neste trimestre, terceiro trimestre aí de 2025. E essa lição, amados, ela tem o título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Essa lição é no dia 21/9/2025. E lembrando aqui que esta lição, neste dia, cai justamente no Dia Nacional da Escola Dominical, Isso é muito importante. Eu quero falar aqui um pouco, trazer até uma homenagem aqui para os professores, alunos, todas as classes aí que se empenham em fazer a Escola Bíblica Dominical. Vamos aqui ao textuário desta lição 12 dos adultos. O textuário diz assim:
mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta lição eu preparei aqui, amados, para vocês. Pode estar até diferente um pouco aí da lição da CPAD, mas é baseada em todos os assuntos que nós temos aí também na lição da CPAD. Né? Eu creio que você vai gostar também aqui da maneira em que eu vou estar aplicando esta aula aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Glória a Deus. Aí a verdade prática está diz assim: e a igreja de Jerusalém, impulsionada pelo Espírito Santo, tornou-se um modelo missionário, levando o evangelho para além das suas fronteiras culturais e geográficas. Leitura bíblica em classe, você pode ler lá em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 5, e Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26. E trazendo aqui uma breve introdução para vocês, né? A igreja, amados, de Jerusalém, ela nasceu em meio ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E desde seu princípio, revelou um caráter missionário. Aí não parou mais. Aí se revelou um caráter missionário, ainda que enfrentasse perseguições e dispersão, não perdeu a consciência de sua missão. Né? Qual é a missão? Anunciar Jesus como Salvador, como Senhor. Né? E nessa lição veremos como aquela igreja se tornou exemplo de evangelização, né, visual, transcultural e discipulado, né, inspirando-nos a viver com a mesma consciência missionária hoje. Aí nós vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1, subtópico 2, né? Glória a Deus, tópico 1, subtópico 2. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos lá. Este tópico 1 e o seu subtópico 2, certo? Vai nos falar justamente, glória a Deus, o Evangelho, tópico 1, uma igreja com consciência missionária. Aí sobre o tópico 1 diz assim: o Evangelho para além da fronteira de Israel. Queridos, embora Jesus tivesse começado seu ministério entre os judeus, a mensagem do Evangelho não se limita a Israel. A ordem do Mestre foi bem clara: até os confins da terra, como diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Ser-me-eis testemunha e tal, né? Então, a igreja de Jerusalém entendeu que sua missão era alcançar povos de todas as nações. Amém, amados? E o subtópico 2, né? Nós vemos aqui cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. Eles foram dispersos, mas conscientes de sua missão. Ali, amados, foram dispersos a igreja. Ali foi dispersos pessoas que talvez andaram com Jesus, pessoas que estiveram com Jesus, porque Jesus teve muitos discípulos. A Bíblia diz lá em Mateus que Jesus, chamando a si os seus discípulos, veja só, então ele tinha muito discípulo, e separou 12 entre eles. Veja só que Jesus não só tinha, tem pessoas que pensam que era só 12 discípulos. Não, foram 12 apóstolos. Discípulos é aluno, é aprendiz, é que eles estão aprendendo, certo? Então Jesus separou dentre eles 12 e nomeou de apóstolos. Ok, então aqui, muitos que nessa perseguição aqui, tanto os apóstolos já tinham ganhado para Jesus, quanto os outros discípulos também que vieram, andaram com Jesus, foram dispersos ali também e quando eles passavam, pregavam a palavra de Deus. Ok, amados,
Agora, o versículo 2: cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. A perseguição após a morte de Estevão, como está escrito lá em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4, espalhou os cristãos, contudo, em vez de silenciá-los, vejam só, em vez de silenciá-los, serviu de estratégia divina para levar a mensagem a novos lugares, né, onde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Isso aqui é muito interessante, eu quero até trazer depois alguns tópicos aqui, de pessoas que tiveram encontro com Jesus e anunciaram a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 3, né, do tópico 1, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Não eram apenas os apóstolos que pregavam, mas também os discípulos comuns, cheios do Espírito, né? O Espírito Santo, queridos, ele capacitava cada crente para testemunhar, mostrando que a missão não é exclusiva de líderes, mas de todo o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos dar uma voltar aqui um pouco para o que eu estou aqui trazendo para vocês. Eu quero voltar aqui um pouco falando sobre esse tópico, esse subtópico 1, né? O subtópico 1 e 2 tem algo aqui muito interessante que eu quero trazer para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, amados. Vejam só o que vai nos dizer aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vejam só. Louvado seja Deus. Olha só aqui o que eu quero trazer aqui para vocês. O subtópico 2 do tópico 1, onde eu falei aqui cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. E mostrei aqui que a perseguição não foi o fim, mas um instrumento divino para espalhar o Evangelho, né? Atos capítulo 8, versículo 1 a 4, onde eles chegavam, os discípulos falavam de Cristo, né? O sofrimento não calou a igreja, antes fortaleceu. Foi. Isso aqui, sabe o que isso aqui nos lembra? Né? Outros personagens que, por exemplo, receberam algo de Jesus e imediatamente testemunharam de Jesus. Falando isso aqui, eu lembro do Gadareno, né? O Gadareno foi liberto e anunciou em Decápolis, né, 10 cidades por onde ele passava, né? Ele anunciou ali o que o Senhor lhe fizera. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 19, versículo 20, por ali. Nós vemos também outro exemplo, a mulher samaritana, ela correu à cidade e muitos creram por sua palavra. Está lá em João capítulo 4, versículo 28 ao 30, por ali. Temos outro exemplo também de pessoas que tiveram encontro com Cristo e ali ela trabalhava na obra do Senhor. É inacreditável quando alguém que recebe uma tamanha bênção de Deus e continua de boca fechada, né? Sem falar do poder de Deus, da maravilha do Senhor, da operação do Senhor. Nós podemos ver também a sogra de Pedro. Jesus chega na casa de Pedro e sua sogra está lá, acamada com febre. Jesus cura. Imediatamente ela levanta e começou a servir a Jesus com seus apóstolos e tal. Também vemos a mulher, né, do vaso dali de alabastro, cujo gesto ela foi lembrado por Jesus como memorial, lá em Marcos capítulo 14, versículo 9. Né? Então, assim, amados, é nossa vida hoje que nós recebemos grandes milagres, grandes bênçãos do Senhor e ficar de boca calada não dá. Temos que testemunhar, temos que falar do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim faziam os discípulos, né? Como eles, né, os cristãos dispersos, eles não deixaram de anunciar, mas transformaram cada lugar em campo missionário, queridos. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Aí eu falei aqui, né, sobre cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. E foi isso que aconteceu com os discípulos.
Louvado seja o nome do Senhor. Onde eles passavam, eles falavam do amor de Deus, né? Aqui mostra que Jesus não chama somente os capacitados, somente os apóstolos, somente os que têm assim condições, mas Jesus chama a todos, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, vejam só, como eu estava falando aqui, quando houve a dispersão, os apóstolos, é lógico que eles permaneceram em Jerusalém, tá? Eles permaneceram em Jerusalém e quem saiu foram irmãos comuns, homens, mulheres, jovens e idosos, né? Atos 8, versículo 1. Isso aqui mostra que a evangelização não era exclusiva dos líderes. Aí nós vemos que Pedro, que antes ele era pescador. Pedro era um pescador, era um homem comum, mas ele foi transformado em pregador pelo Espírito Santo. O Apocalipse diz que Cristo nos fez reis e sacerdotes, né, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, algo que antes talvez fosse só para os sacerdotes, fosse só para os líderes, agora todos ele nos fez, veja só, nos fez reis e sacerdotes. Então pessoas que eram pessoas comuns, hoje são reis e sacerdotes. Hoje podemos falar, hoje podemos levar a mensagem de Cristo onde nós passamos, mostrando aí que todos os salvos têm responsabilidade sacerdotal e missionária. Ouça isso no nome de Jesus. Não ficou só para... Tem pessoas que ficam colocando a carga só em pastores, a carga só em líderes e fica de braço cruzado. Não, irmãos. Hoje a responsabilidade é de todos, de toda a igreja. Ouça isso no nome de Jesus. Só em nós ver que foi a igreja que foram dispersa e os apóstolos, os líderes ficaram em Jerusalém e onde a igreja passava se espalhavam, né? Por que não dizer em Atos 2, né? Ali onde teve aquela grande manifestação do Espírito ali, tinha pessoas de vários países e quando aquelas pessoas se espalharam, voltaram para os seus países, falavam do que eles testemunharam lá, do que eles viram, eles testemunhavam do que eles viram lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, podemos ver também Paulo, ele lembra que Deus não escolheu muitos sábios ou poderosos, não, mas os fracos e pobres deste mundo para confundir os fortes. Né? Tem muitas pessoas que acham que só eles podem falar, que só eles é o bam. Não, Deus usa os simples, os mais simples. Veja o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, você vai ver que Deus usa as coisas pequenas, Deus usa os fracos, tá? Então, irmãos, a igreja, ela avança porque o Espírito Santo capacita pessoas simples, né, a testemunharem de Cristo com ousadia. Ouça isso em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, amados, essa lição, ela é maravilhosíssima e eu quero que você entenda isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo tópico, uma igreja com visão transcultural, né? Vamos ver aqui. A cultura grega, helênica, a diáspora judaica havia espalhado judeus pelo mundo helenista. Quando os cristãos chegaram a Antioquia, anunciaram a mensagem também aos gregos, como diz lá em Atos capítulo 11, versículo 20. Então, a igreja começou a romper barreiras culturais, alcançando os não-judeus. Ouça isso no nome de Jesus. Subtópico 2 do tópico 2, contextualizando a mensagem. Irmãos, o evangelho é eterno, mas sua comunicação exige sensibilidade cultural. A igreja de Jerusalém, ela aprendeu a contextualizar sem adulterar a mensagem. Paulo, por exemplo, adaptava a sua linguagem conforme o público, né? Lá em Atos capítulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 20 ao 22. Essa é a essência da visão, né? Da visão transcultural, que é levar Cristo de forma compreensível a cada povo. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos para o tópico 3. Uma igreja que forma discípulos. A igreja precisa, a igreja deve formar discípulos. Não vamos fazer como fez
né, na época de Josué, onde quando Josué morre os anciãos que antecederam e pararam de falar de Deus, pararam de falar das obras do Senhor, e agora os que iam nascendo iam ficando sem conhecimento de Deus. Então nós temos que formar discípulos, temos que ensinar, temos que dar prosseguimento a esta obra, né? Preparar pessoas para ficar em nosso lugar. Tem pessoas que têm um ciúme danado, não preparam, um professor não prepara um segundo, um líder não prepara pessoas para ficar no seu lugar. Parece que ele é insubstituível, e isso não pode, temos que formar discípulos. Então, o subtópico 1 do tópico 3 é assim, a base do discipulado. Vamos lá. Lá em Antioquia, lá em Antioquia, a igreja não apenas evangelizava, mas também ensinava os novos convertidos, formando-os como discípulos de Cristo, né? Atos capítulo 11, versículo 26. Então, o discipulado, querido, é a base do crescimento saudável da igreja. Se a pessoa não tem um ensinamento sadio, um ensinamento sólido, como que uma pessoa dessa vai sobreviver? Como que uma pessoa dessa vai sobressair diante de tantos ensinamentos errados que existem por aí? Então temos que ensinar a verdade, ensinar como a palavra de Deus manda que ensine. Então fica aí esta dica para você. Forme discípulos na sua igreja, forme professores na sua classe. Um professor deve, tem todo, né, dever de preparar, de falar com um aluno da sua classe, olha, do próximo domingo você vai trazer aqui um tópico, você vai explicar aqui, treinar, isso faz parte do aprendizado. Você vai falar um tópico e vai falando para cada aluno. Faz como um técnico de futebol, que eles observam seus jogadores e veem em qual melhor posição que aquele jogador vai jogar. Então vai testando seus alunos, vai dando uma oportunidade, né? Avisa antecipado, fala assim, olha, estuda aí o tópico tal, que no próximo domingo você vai trazer aqui uma explicação, você vai ler e vai explicar o que você entendeu, tal, e assim vai treinando Jesus fazia isso com seus discípulos, porque nós não podemos fazer também, não é verdade? Então vamos lá, vamos ao tópico 2 do tópico 3, denominados de cristãos. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Capítulo 11 de Atos, versículo 26. Isso aqui, amado, mostrava que já não eram vistos como um grupo isolado de judeus, mas como seguidores de Cristo. Então, a identidade cristã nasceu em um ambiente missionário e discipulador. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir com vocês aqui falando que a igreja de Jerusalém, ela é o exemplo vivo de que o caráter missionário é parte essencial da identidade da igreja, né? A igreja de Cristo. Mesmo em meio à perseguição, ela entendeu sua missão, alcançou outras culturas e formou discípulos fiéis. Neste dia, amado, neste dia nacional da escola dominical, nós somos lembrados de que a missão continua, né, anunciar Jesus até os confins da terra, discipulando e preparando novos servos para a obra. Vamos aqui a uma aplicação prática. Todo crente é chamado a testemunhar Cristo. A perseguição ou dificuldades não anulam a missão da igreja. Se anulasse aquela igreja que se espalhou, que ficaram dispersas lá em Jerusalém, quando saíram de Jerusalém, elas tinham calado a boca, tinham ficado quietinha e não tinham mais falado de Cristo, mas não, elas testemunharam anunciando a palavra de Deus. Por onde eles passavam, testemunho ia sendo dado, pessoas iam se convertendo e Deus acrescentava a igreja. Então, nós devemos aprender a comunicar o evangelho em nossa cultura, sem perder sua essência. Missão não termina na evangelização, mas continua no discipulado, queridos. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, esta é a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, desta aula. E depois nós estaremos aqui também trazendo a lição dos jovens,
que também tem um título muito bom, e eu creio que você vai amar esta lição. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço a todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.